Meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 3 e 4 do curso de Física 3. O assunto abordado será a dilatação térmica dos sólidos. Bom, nas aulas anteriores a gente definiu o que era calor, temperatura, falou das escalas as escalas térmicas e a gente apresentou a definição que o calor sempre tende a ir do corpo mais quente para o corpo mais frio. Mas, quando existe variação da temperatura de dois corpos, então a temperatura dos corpos é o resultado da a soma das energias cinéticas das partículas, a soma média das energias cinéticas das partículas. Então, todo material ele é constituído por átomos e esses átomos vibram. Essa vibração dá o valor da temperatura. Então, quando você esquenta um material, ele ganha energia térmica, portanto, está tendo um processo de fornecimento de calor para esse material, e ao receber essa energia térmica, as partículas do material elas começam a se movimentar com uma velocidade maior, porque a velocidade média da energia cinética aumenta. Com essa velocidade, essas partículas, portanto, esses átomos estão se movimentando com uma velocidade maior, portanto, tendo uma energia cinética média maior, ele se dilata, ele ocupa um espaço maior. Portanto, a dilatação dos sólidos é quando você aumenta a temperatura daquele corpo, aquele corpo passa a ter maior energia cinética nos seus átomos, esses átomos ocupam um espaço maior e ele dilata. Então, na figura 1, a temperatura T1, a distância média entre as partículas é D1. A partir do momento que você aumenta a temperatura, a distância média das partículas que formam aquele material aumenta também, o que faz com que o corpo tenha uma dilatação. Então, quando você aumenta a temperatura de um material, esse material dilata, porque as suas partículas tendem a ocupar um maior espaço, porque elas estão vibrando com uma velocidade maior. Ok? Então, a distância média entre as partículas é função da sua energia. À medida que a temperatura aumenta, a distância média entre as partículas aumenta, caracterizando a dilatação térmica. Então, todos os corpos, quando sofrem uma variação na sua temperatura, ele aumenta, ele dilata. Bom, existem 3 tipos de dilatação. A primeira dilatação é unidimensional, aquela dilatação que só varia em uma dimensão, em uma só dimensão. Então, quando levamos em conta somente a dilatação em uma única dimensão, é denominada unidimensional. Um exemplo é a dilatação de um trilho, de um trem, ou de um fio telefônico, ou um fio de energia. Nesse caso, a dilatação que é estudada é a dilatação ao longo do seu comprimento, não interessa a dilatação da sua área transversal. Então, quando quando a pessoa vai fazer um trem, o trilho ele tem que ter uma distância, porque ao decorrer do dia, como tem a intensidade solar e a intensidade emite ondas eletromagnéticas que varia a sua temperatura, esse trilho dilata e também contrai quando esfria. Então, se não tivesse espaço entre os trilhos, esses trilhos se rachariam porque quando o Sol está batendo, tem uma variação da sua energia cinética média das partículas, o que aumenta o seu tamanho. Então, quando aumentasse de tamanho, eles iam se encontrar e iriam rachar. Então, por isso que deixam espaço. Isso ocorre também nos fios de alta tensão. Os fios de alta tensão têm uma barrigona, porque justamente para ter o espaço suficiente quando se dilatar e não estourar os fios. Isso ocorre também em um asfalto, em cima de uma ponte. Você pode perceber que as camadas de concreto, uma separada das outras, para que quando ocorra a dilatação unidimensional das partículas, portanto do sólido, ela tem espaço para onde crescer e não se encontrar e acabar
rachando o concreto. Então, sempre que tem duas coisas que sofrem a variação do seu espaço, você tem que deixar um espaçozinho entre eles para conseguir essa variação, essa dilatação da sua área. Bom, outro tipo de dilatação é a bidimensional, é quando varia em dois espaços. Pode ser na largura, ou no comprimento e na sua... É na largura ou no comprimento. Então, digamos que tem um azulejo na sua casa. Quando você esquenta esse azulejo, ele vai dilatar tanto para cima como para os lados. Então, por isso que a gente usa o rejunte, para justamente ter esse espaço onde o corpo pode se dilatar e não se encontrar com o outro, para que não haja uma rachadura entre os dois azulejos. Isso seria uma dilatação bidimensional em que leva em conta as duas dimensões, em 2D. Por exemplo, a dilatação do azulejo, como eu acabei de dizer, e também a dilatação da área de uma chapa ou de uma superfície do azulejo, não interessa a dilatação da sua espessura. A gente não se importa com sua espessura, e sim com suas dilatações bidimensionais, que seja de largura e de altura. Existe a outra dilatação que é chamada de dilatação tridimensional, em que está nos 3 planos das dimensões: altura, profundidade e comprimento. Então, a obturação dentária, quando você está num ambiente frio, ela se contrai e você sente isso, porque aquilo é um metal e esse metal varia nas suas 3 dimensões. Ela é uma variação tridimensional. É importante salientar que a dilatação ocorre sempre nas 3 dimensões, porém, por amor à simplicidade, só estudamos a dilatação na direção que é determinante. Por exemplo, se o exercício determina que só houve uma variação em uma dimensão, a gente só estuda aquela dimensão que variou. Se o exercício fala que houve uma variação em 2 dimensões, portanto teve uma dilatação do corpo em 2 dimensões, a gente estuda as 2 dimensões. Enquanto se tiver uma dilatação nas 3 dimensões, a gente estuda as 3 dimensões. Mas como que a gente estuda a dilatação de um corpo? Bom, a gente estuda a dilatação linear, portanto a dilatação em somente uma direção, como sendo diretamente proporcional ao tamanho inicial, como também diretamente proporcional à variação de temperatura. Bom, se você tem, por exemplo, um metal de 1 metro de comprimento, você concorda que ao dilatar, a dilatação dele vai ser proporcional ao tamanho inicial dele, porque quanto maior o tamanho inicial, maior vai ser sua dilatação. Se você pega um de 10 centímetros, a sua dilatação vai ser diferente porque o seu tamanho inicial era diferente. Então, quanto maior o tamanho do objeto inicialmente, maior vai ser a sua dilatação, a sua variação do tamanho. E, lógico, é diretamente proporcional à variação de temperatura, porque quanto maior for a variação de temperatura, portanto, quanto mais calor esse corpo recebe e varia a energia cinética média das suas partículas, e a variação da energia cinética das suas partículas é diretamente proporcional à temperatura, se você aumenta a temperatura, você também está aumentando a dilatação do espaço das partículas, o que proporciona uma maior dilatação do objeto. Então, se a dilatação, portanto, a variação do comprimento do objeto é diretamente proporcional ao tamanho do objeto inicial e à variação de temperatura, isso só vai ser determinado com uma constante. E a constante é exatamente a alfa. A alfa é a constante, é uma constante em que ela nos fornece exatamente se o corpo... então, alfa é um coeficiente de dilatação linear. O que esse coeficiente de dilatação linear nos tende a dizer? Se ele for alto, se for um coeficiente de dilatação linear alto, isso quer dizer que esse corpo tem uma facilidade em se dilatar. É um corpo fácil para se dilatar. No entanto, se ele tiver um coeficiente de dilatação linear bastante baixo,
ele será um corpo de difícil dilatação, não será um corpo de alta dilatação. Então, o coeficiente de dilatação linear nos fornece exatamente se é um corpo fácil ou difícil de se dilatar. Observando essa equação aqui, ó, a variação do espaço, portanto, a variação linear é igual ao tamanho inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura, a gente pode abrir essas variações assim. Portanto, a variação do comprimento é o comprimento final menos o comprimento inicial, que é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Então, o comprimento final, o que a gente não quer saber mais a variação, a gente quer saber o comprimento final. O comprimento final seria o comprimento inicial somado com o comprimento inicial vezes a variação da temperatura. Então, se a gente deixar o comprimento inicial em módulo, a gente consegue botar o comprimento inicial é a multiplicação de 1 mais alfa vezes AT. Perceba que a gente deixou o comprimento inicial como em módulo para multiplicar e vai dar a mesma equação que essa aqui, ó. Essa equação é exatamente igual a essa. Então, a gente consegue perceber que o coeficiente de dilatação na dilatação linear é uma multiplicação por 1. Então, a dilatação linear apresenta a mesma unidade de grandeza que a dilatação inicial, enquanto que o coeficiente de dilatação alfa apresenta como unidade de medida o inverso da unidade de temperatura apresentada. Como que a gente acha alfa? Então, aqui, o comprimento final seria o comprimento inicial vezes 1 mais alfa vezes a variação da temperatura. Isso aqui vai ser importante para as próximas dilatações. Deixe isso em mente que eu vou retornar a esse assunto. Então, como que a gente calcula alfa? Como eu falei, alfa determina se um corpo tende a dilatar mais ou dilatar menos. Alfa seria, portanto, a variação do comprimento dividido pelo tamanho inicial vezes a variação de temperatura. A gente passou esses dois dividindo. Então, alfa é 1 unidade de temperatura. Porque ΔL vai ser L final menos L inicial, a gente corta, vai ficar 1 dividido pela unidade de temperatura. Como, por exemplo, para ΔT em graus, alfa é graus a menos 1, porque ele está dividindo. Então, aqui está o valor aproximado de alfa, grau a menos 1. Aqui está todos os valores. Esse valor aqui é o menor deles. Portanto, não, esse valor aqui seria o menor, esse aqui seria o maior. Então, o chumbo, ele se dilata menos do que o vidro. O porcelana, isso aqui seria os menores, isso aqui seria os maiores. Então, o vidro, ele se dilata, então se ele é o menor, ele se dilata menos do que o chumbo. O chumbo, então, e o alumínio são os que dilatam mais, porque tem os valores maiores no seu coeficiente de dilatação. Quanto maior o valor, maior vai ser sua dilatação. O vidro não se dilata tanto, porque a gente usa ele para várias coisas bastante quentes. A gente usa ele para botar em forno, a gente usa ele para tomar uma xícara. Então, a dilatação do corpo dele é bastante pequena, o que dá uma dilatação linear também pequena. Então, a constante dele de dilatação é pequena, o que dá uma variação do seu tamanho também pequena, porque senão ele quebraria muito fácil e a gente não usaria o vidro. Então, o chumbo tem uma dilatação muito grande. A gente usa chumbo e alumínio para várias coisas com justamente esse fim, por causa da dilatação dele ser alta. Ok? Agora vamos para a dilatação superficial. A superficial seria exatamente o estudo das duas dimensões. Portanto, uma placa que tem uma área superficial S inicial. Então, seria uma placa que tem uma área. Se fosse um quadrado, ele teria um quadrado de um lado L, ele teria uma área de L ao quadrado. E essa área sofreria uma dilatação em todas as suas dimensões, nas suas duas dimensões. Então, como que a gente calcula essa dilatação nas suas duas dimensões? Essa dilatação superficial, porque da área. Então, a gente pode perceber que a variação ou a dilatação superficial é diretamente proporcional à área inicial, como também
a variação de temperatura. Se há uma proporcionalidade, a gente precisa de uma constante para fazer uma fórmula, para a gente conseguir uma fórmula. Então, a constante de dilatação superficial é igual a beta. Por que beta? Porque o beta será exatamente igual a 2α, a 2 vezes a dilatação linear. Então, geralmente, os vestibulares te dão a dilatação linear e pedem uma dilatação superficial. Você tem que multiplicar o alfa por 2. Então, a variação, ou portanto, a dilatação superficial de uma área, de um corpo, é a sua área inicial vezes beta vezes a variação da temperatura. Então, se a gente quer saber a área final, a gente abre a variação da área da superfície. Superfície final menos superfície inicial é igual a superfície inicial vezes beta vezes a variação de temperatura. Então, a superfície final será superfície inicial mais superfície inicial vezes beta vezes a variação de temperatura. O que dá que a superfície final é igual, a gente deixa em módulo a superfície inicial e coloca entre parênteses o restante. 1 mais beta vezes ΔT. Se lembre que beta é 2 vezes a variação da dilatação da dilatação linear. Então, beta é 2 vezes a variação da dilatação linear. Então, para duas áreas, a gente multiplica por 2 a dilatação linear. Se ele te der alfa, mas se ele te der beta, o coeficiente de beta não precisa multiplicar por 2. Mas geralmente eles te dão o coeficiente linear, o que você vai ter que multiplicar por 2. E existe a terceira dilatação, que é a dilatação volumétrica. Portanto, nas 3 dimensões do espaço, na altura, profundidade e no seu comprimento. Então, a dilatação volumétrica é diretamente proporcional ao volume inicial, como também à variação da temperatura. Se há uma proporcionalidade, isso nos dá o resultado, ou melhor, isso nos proporciona que para ter uma fórmula, para ter uma constante, a gente precisa colocar um coeficiente, a gente precisa botar uma constante para manter isso uma igualdade. Então, a variação do volume, a dilatação volumétrica, é igual ao volume inicial vezes gama vezes a variação da temperatura. Perceba que gama é 3 vezes a dilatação linear. Por quê? Porque a dilatação linear era somente uma dimensão. Como a gente está falando da dilatação volumétrica, a gente está falando de três dimensões, a gente tem que multiplicar a dilatação linear por 3. Exatamente aqui, ó, nessas 3 dimensões, na altura, no comprimento e na profundidade. Então, essas 3 dimensões nos dá que o gama é 3 vezes a dilatação linear. Então, como a variação do volume é igual a variação do volume é igual a volume inicial vezes gama vezes a variação da temperatura, o volume final é o volume inicial mais o volume inicial vezes gama vezes a variação da temperatura, o que dá o volume final como V0, que seria o volume inicial, vezes 1 mais y vezes ΔT. Então, aqui você acha a variação do volume e aqui você acha o volume final após uma variação na temperatura. Perceba que aqui a gente tem o valor aproximado de y, de gama, o que nos dá o coeficiente de dilatação volumétrica. Perceba que a água tem o menor coeficiente de dilatação volumétrica. Portanto, ela se dilata muito pouco com a variação da sua temperatura. Enquanto que o mercúrio, o álcool etílico ou a acetona tem uma variação, portanto, tem uma dilatação volumétrica bastante alta, o que lhe proporciona várias utilizações cotidianas. Por exemplo, a gente usa o mercúrio justamente para medir se a gente está com febre, porque o mercúrio dilata muito facilmente com a variação da temperatura.
Então, naquele termômetro tem mercúrio ali dentro, porque ao dilatar ele ocupa um espaço maior e ele mede a temperatura do seu corpo, entendeu? Então, a gente agora vai para a dilatação de corpo oco ou com furo. Isso é que deixa uma dúvida em muita gente. Por exemplo, quando o corpo dilata e tem um furo dentro, o furo dilata também? E a resposta é sim, o furo fica maior, assim como a área fica maior. Por exemplo, nesse vidro aqui com esse furo. Esse furo e essa área, os dois dilatariam e os dois ficariam maior. Então, todo corpo oco ou com furo ou rachadura, ao se dilatar, comporta-se como se fosse maciço. Todo ele se dilata. Não é só uma parte ou o furo fica igual e a parte superficial, portanto a área dilata. Não, tudo se dilata como se fosse maciço. Então lembre-se que o processo de dilatação ocorre devido ao fato das partículas estarem com uma maior energia de vibração, necessitando, portanto, de um maior espaço físico para se acomodar. Vamos para os exemplos agora. Exemplo 1. Um fio metálico tem comprimento de 100 metros a 0 graus Celsius. Sabe-se que esse fio é feito de um material com coeficiente de dilatação linear igual a 17 vezes 10 a menos 6 vezes graus a menos 1. Graus Celsius a menos 1. Determine a variação do comprimento do fio quando este é aquecido até 10 graus. Então, a letra A gente pega a fórmula, que é a variação linear é igual ao tamanho inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a temperatura, portanto, a variação de temperatura. Logo, a variação linear será 100 metros, porque é em metros, vezes o coeficiente de dilatação linear, que é 17 vezes 10 a menos 6, e a variação de temperatura, que ele saiu do zero e chegou em 10, então é 10 menos 0. Então, a variação do linear desse corpo é igual a 17 milímetros. Então, ele de 100 metros, com esse material, com esse coeficiente de dilatação linear, ele só variou 17 milímetros em 10 graus. Então, a pergunta B, o comprimento do fio, no final do fio, no temperatura de 10 graus. Eu expliquei duas fórmulas para você. Eu expliquei a variação linear e expliquei como você acha também o comprimento final. O comprimento final, após você achar a variação linear, é muito fácil, porque você só soma. Então, a variação linear é igual ao tamanho final menos o tamanho inicial. Temos que a variação linear foi 17 milímetros, então 17 milímetros vai ser igual ao tamanho final menos 100 metros. Então, você soma. O tamanho final é 100 metros e 17 milímetros. 100 metros e 17 milímetros, exato. Vamos para o exercício B, ou melhor, para o exercício 2. O gráfico a seguir nos mostra como varia o comprimento de uma barra metálica em função da sua temperatura. Perceba que aqui é uma função do primeiro grau, em que quando há variação na temperatura, há variação no seu comprimento. Então, o corpo variou 200 graus e ele teve uma variação de 1 milímetro. Então, qual é o coeficiente de dilatação linear do material que se constitui a barra? Perceba que a gente vai fazer o oposto que a gente fez no exercício 1. Ele pediu qual era a variação do tamanho. Não, agora ele pediu o coeficiente, ele quer saber o alfa. Então, através do gráfico, temos que para a temperatura zero, o tamanho da barra era 500 centímetros. Enquanto que para a temperatura de 200 graus Celsius, o tamanho da barra final é de 500,1 centímetros. Então, houve uma variação de temperatura e houve uma variação também do tamanho. Então, a gente consegue calcular o alfa facilmente fazendo a variação do tamanho, portanto, a variação, ou melhor, a dilatação linear, dividido pelo tamanho inicial vezes a variação de temperatura. Então, o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, seria a variação linear desse corpo, que é 0,1, dividido pelo tamanho inicial, que é 500, vezes a variação de temperatura, que foi de 200. Então, o alfa é 1 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1.
A letra B. Se uma barra constituída por esse material tiver 200 metros de comprimento a 10 graus, determine o seu comprimento final quando ela for aquecida a 110 graus. Então, teve uma variação de temperatura de 100 graus. Você tem o tamanho inicial, você tem a variação de temperatura, você tem o coeficiente de dilatação linear. Com isso, você sabe o tamanho final. O tamanho final é igual a o tamanho inicial vezes 1 mais alfa vezes variação de temperatura. Então, o tamanho final vai ser 200, que ele deu, o tamanho inicial, mais multiplicado por 1 mais o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura, que é 110 menos 10, o que dá o tamanho final exatamente igual a 200,02 metros, ok? Vamos para o exercício 3, que será a variação na dimensão dos três, nas três dimensões. Uma placa de alumínio cujo coeficiente de dilatação linear vale 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 tem a 0 graus área igual a 10 metros quadrados. Qual será a área dessa placa a 200 graus? Perceba que esse exercício está tratando de dilatação superficial, porque está falando de uma área de um quadrado. Então, você perceba que ele deu a dilatação linear. Então, você vai ter que multiplicar essa dilatação por 2. Esse coeficiente de dilatação você vai ter que multiplicar por 2, porque a fórmula da dilatação superficial é ΔS. A dilatação superficial é igual à área superficial inicial vezes beta vezes ΔT. Como beta é 2 vezes alfa, então beta será exatamente 2 vezes 22 vezes 10 a menos 6. Então, a variação do espaço, porque ele perguntou, será a área inicial, que é 10 metros quadrados, vezes 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, 2 vezes 22 vezes 10 a menos 6, multiplicado pela variação de temperatura. Ele saiu de 0 e foi até 200, então é 200 menos 0. Então, a área superficial teve uma dilatação de 0,088 metros quadrados. Como foi o pedido é a área final? Ele pediu a área final. Qual será a área dessa placa a 200 graus? Então, ele não pediu a variação. Ele pediu a área final. Você vai lá e soma. A área final é igual à área inicial menos a variação da área é igual à área final menos a área inicial. Então, a área final será igual à variação mais a área inicial. Logo, a área final é 10,088 metros quadrados. 10,088 metros quadrados. Você soma a dilatação com a área inicial e você tem a área final. Vamos para o quarto exercício. E esse será a dilatação nas três dimensões. Portanto, uma dilatação volumétrica, tridimensional. Uma dilatação volumétrica. Então, 4. Um bloco metálico possui um volume de 250 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius e de 250,75 centímetros cúbicos a temperatura T. Determine essa temperatura sabendo que o coeficiente de dilatação linear do bloco vale 25 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Perceba que ele deu a dilatação linear, você vai ter que multiplicar por 3. E o que ele está pedindo? Ele está pedindo a temperatura final após esse corpo variar em 0,75 centímetros cúbicos. Então, para T igual a 0, ele tem um volume inicial igual a 250 centímetros cúbicos. Para T, temos que o volume final é 250 vezes 75 centímetros cúbicos. Então, a variação do volume é igual ao volume inicial vezes gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura. Como o gama é 3 vezes alfa, a gente tem que o volume final menos o volume inicial é igual ao volume inicial vezes 3 alfa vezes ΔT. A gente faz a variação do volume, perceba que está 250 o volume final 250,75 menos 250 é igual a 250 vezes 3 vezes 25 vezes 10 a menos 6.
igual a variação de temperatura, que é a temperatura final menos zero, que é a temperatura inicial que ele falou no enunciado. Então, a temperatura final será exatamente igual a 40 graus Celsius. Então, quando esse corpo variou de 0 a 40, ele teve uma variação das suas três dimensões de 0,75 centímetros cúbicos. Ele teve uma variação volumétrica de 0,75 centímetros cúbicos, ok? Então, nesses 3 exercícios, ou melhor, nesses 4 exercícios, a gente tratou de achar diferentes valores e diferentes unidades. A gente achou o coeficiente, a gente achou a variação, a gente achou o espaço final e agora a gente achou a temperatura. Iremos para o exercício 5. O que acontece com o diâmetro de um orifício de uma aliança de ouro quando está aquecida? Perceba, a experiência mostra que o diâmetro desse orifício aumenta. Então, ele aumenta em todas as direções. A temperatura 1 é menor que a temperatura 2. Então, a temperatura 2 é maior que a temperatura 1, o que torna esse orifício maior. Quando você coloca um dedo no anel, você tem que esquentá-lo para ele se dilatar e você conseguir tirá-lo. Para entender melhor o fenômeno, imagine a situação equivalente a uma moeda circular maciça, de tamanho igual ao orifício de uma aliança antes de ser aquecida. Aumentando a temperatura, o diâmetro da moeda aumenta. Então, um objeto com um orifício, um objeto maciço, eles apresentam a mesma dilatação. Eles se dilatam da mesma forma, porque a dilatação, portanto, a variação da temperatura de um objeto precisa de um espaço maior para se acomodar. Lembre-se de que o processo de dilatação ocorre devido ao fato de as partículas estarem com maior energia de vibração, necessitando, portanto, de um maior espaço físico para se acomodar. Então, vamos para o exercício 6. Imagine que se envolvesse a Terra na região do Equador com um anel de cobre, como se representasse na figura A. Se a temperatura do anel fosse elevada em apenas 1 grau, sem que a temperatura da Terra sofresse modificações, em que a altura HR, acima da superfície da Terra, figura B, iria ficar o anel. Então, ele quer uma variação do raio, tá? E a gente está percebendo que é um anel. Esse anel vai sofrer a variação em todas as suas dimensões e, portanto, em todas as suas regiões. E ele vai sofrer uma dilatação de 1 grau, mas a gente precisa saber o tamanho inicial, porque a dilatação é diretamente proporcional ao tamanho inicial. Vamos ver o tamanho da dilatação desse raio, desse anel. Então, a gente tem o coeficiente de dilatação linear do cobre, que é 17 vezes 10 a menos 6, e o raio da Terra. A gente precisa calcular o tamanho inicial desse raio, ou melhor, desse anel. Você não pode esquecer que o tamanho inicial dele seria 6,4 vezes 10 a menos 6 metros, porque é o raio. Então, ao variar o raio, a gente já sabe quanto que está variando o ΔR. Então, trata-se de uma dilatação linear, sabendo que só está variando em uma dimensão. Então, a variação linear é igual ao tamanho inicial, portanto, o comprimento inicial vezes alfa vezes a variação da temperatura. Como variou 1 grau, a gente tem alfa e a gente tem o tamanho inicial, a gente calcula a variação do raio, que seria de 108,8 metros. Então, 1 grau iria ter uma variação de 108,8 metros. Assim, o anel ficará 108,8 metros da superfície em toda a linha do Equador, em toda a linha, porque ele se dilatou em toda a região, aqui, atrás e aqui. Observação, 108,8 metros equivale aproximadamente à altura de um edifício de 30 andares. Então, 1 grau ia variar um edifício de 30 graus, porque o raio da Terra é muito grande, o que nos mostrou que a variação, portanto, a dilatação linear é diretamente proporcional ao tamanho inicial. Por o tamanho inicial ser tão grande, 6,4 vezes 10 a sexta, tem uma variação linear, portanto, uma dilatação linear bastante grande. E em 1 grau, imagine 2, 3, 4 graus. Então, fica isso. Até a próxima aula. Deixa o like, compartilha. Tchau.